Bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários para levar até vocês conhecimentos escolares. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje a nossa aula é sobre realismo e naturalismo, um conteúdo importante para você, aluno da segunda série do ensino médio. Vamos lá ver o que vai acontecer na nossa aula de hoje? Acompanha comigo que nos nossos slides nós teremos as expectativas para essa aula, relembrando para você relembrar algumas coisas que nós já comentamos sobre realismo e naturalismo, as principais características, o nosso autor que nós vamos analisar de forma mais pontual hoje, Aloysio Azevedo, e depois nós vamos ter a citação das suas obras, outros autores e as nossas referências bibliográficas. Eu tenho certeza que vai ser uma aula onde você vai aprender muita coisa, nós vamos aprender juntos e vai fazer a diferença na sua vida de aluno. Fica ligadinho comigo e vamos lá então para a nossa expectativa de aprendizagem dessa aula de hoje. É umazinha só, facinho, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos refletir sobre realismo e naturalismo em sua dimensão histórica, linguística e social, com um olhar mais atento para o autor Aloysio Azevedo. Você já ouviu falar de Aloysio Azevedo? Eu tenho certeza que sim, porque nós já comentamos sobre ele aqui nas nossas aulas. Então, relembrando, em Portugal, o realismo e o naturalismo começa com uma obra de Eça de Queiroz, que é O Crime do Padre Amaro, ano de 1875. No Brasil, essa corrente literária vai começar no ano de 1881, com a publicação de Aloysio Azevedo, O Mulato. É lógico que, como estamos falando de realismo e naturalismo, também existiu Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que é o representante do realismo. Mas hoje, como vamos enfocar Aloysio Azevedo no naturalismo, eu trouxe para você, então, só a obra de Aloysio Azevedo. É um período de mudanças significativas, mudanças econômicas, políticas e sociais, que, como eu já disse também, vão culminar na abolição da escravatura e na proclamação da nossa República. Ainda no nosso Relembrando, eu quero trazer novamente o conceito para vocês. O que é o naturalismo, Dani? O naturalismo é a parte mais radical do realismo. O que vai diferenciar uma corrente da outra é que no realismo nós vamos ter mergulhos psicológicos. Vai trabalhar essa parte psicológica da personagem. Já o naturalismo tem um olhar mais biológico, mais anatômico, ressaltando as doenças, os aspectos mesmo de animal que o ser humano tem. Os personagens no naturalismo são abordados de fora para dentro. Já no realismo, como é psicológico, vai de dentro para fora. Combinado? Não pode esquecer desse detalhe, tá certo? O realismo, então, é o homem psicológico, naturalismo, o homem biológico. Não esquece disso, é macetezinho para você se lembrar das características. Os personagens do naturalismo vão estar inseridos numa realidade social decadente, marginalizada. Já no realismo, a gente vai trabalhar com burguesia na época, né? Rio de Janeiro despontando, fazendo as suas referências, começando a se preparar para a virada do século, então muita coisa estava mudando naquela época. O mundo como um todo mudava bastante. Por quê? Porque as novas descobertas que vão envolver aí o positivismo, o evolucionismo, né, são novas teorias ligadas tanto à psicologia, filosofia, sociologia, antropologia, que vão fazer a diferença na vida desse homem que está inserido no nosso naturalismo. Uma coisa que a gente precisa relembrar é que o naturalista, a pessoa que trabalhou nesse contexto, que tinha essas referências, o que ele queria fazer? Demonstrar que o avanço científico ia transformar a sociedade. E nós podemos ver isso claramente com tudo que nós hoje, no século XXI, experienciamos. Por quê? Porque a evolução tecnológica, a evolução científica, realmente modifica a vida sua, minha, de todo mundo. Combinado? Vamos lá. Quais são as características importantes do naturalismo? Uma linguagem coloquial, mais próxima. Como eu disse, o naturalismo está mais próximo dos marginalizados, então uma linguagem mais próxima deles. A observação dessa realidade,
um retrato objetivo da sociedade. Aqui eu quero fazer um parêntese que eu quero que você, aluno do ensino médio, nunca mais esqueça. Existe uma diferença muito grande quando nós, em literatura, falamos sobre objetivo. O que é ser objetivo? Eu vou direto ao ponto. Sim, ao ponto que está ali, claro, real, demonstrado. Não é aquilo que eu vou interpretar. Isso é subjetivo. Objetivo é algo que é natural, muito claro e está ali sem ser contestado. O subjetivo é a minha interpretação de tudo isso. Você não pode esquecer isso. Nas características também nós temos, como eu disse, as correntes científicas, evolucionismo, cientificismo e positivismo, que vão nos remeter a Comte, né? E a muita gente que foi top de linha e que promoveu todo esse avanço. Uma descrição de ambientes e personagens vai acontecer no naturalismo e, como eu disse, são problemas muito mais humanos, muito mais relacionados às causas sociais. Certinho? Entendeu as características? Então, vamos para a Aloysio de Azevedo. Esse cara que está aparecendo aí no seu slide, então, é o nosso autor, Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo, que tinha muitas profissões. Caricaturista, jornalista, romancista, diplomata. Era um nordestino, nasceu no Maranhão em 1857. E ele vai falecer na Argentina em 1913. O que mais que a gente pode saber, Dani, sobre a Aloysio Azevedo? Ele era de família abastada, ele foi filho de um vice-cônsul, né? Então, por isso, o fato dele se envolver com a política e morrer lá na Argentina, tá certo? Tinha só um irmão e uma família pequena, mas uma família que ofertou para ele um certo estudo. Desde cedo, ele teve um grande interesse pelo desenho, pela pintura, por isso que ele é caricaturista. Ele desenvolveu esse ladozinho. Foi morar no Rio de Janeiro com seu irmão e frequentou a Imperial Academia de Belas Artes, que hoje nós conhecemos como Escola Nacional das Belas Artes. E aí ele começa a sua produção caricaturista, trabalhando com alguns dos jornais daquela época. Quando o pai dele morre, ele tem que retornar ao Nordeste, voltar para São Luís, e aí ele vai prover o sustento da mãe que estava lá e ele vai começar a ajudá-la nisso aí. Nesse momento, ele começa a ser escritor, ele começa a produzir os seus romances. E o primeiro romance dele é Uma Lágrima de Mulher, que vai ser publicado em 1879. Um romance que fez parte do romantismo até brasileiro, tá certo? Vai trabalhar em jornais, vai estar próximo a padres, então vai ter todo esse conhecimento. Em 1881, ele lança O Mulato, que é a obra que vai inaugurar o naturalismo e vai gerar um escândalo naquela sociedade maranhense enorme. Por quê? Porque o Mulato fala excepcionalmente e, vamos dizer, pontualmente sobre preconceito racial. No Nordeste, imagina o bafafá que isso não foi. Só que o Rio de Janeiro já era uma cidade um pouco mais evoluída. Então, no Rio de Janeiro, ele teve um sucesso muito grande. E aí isso faz com que ele volte para o Rio de Janeiro e comece a trabalhar nos jornais. E nós vamos perceber que ele começa a fazer uma publicação extensa, que é o que vai lhe dar a fama que ele tem hoje, tá certo? Obras menores no início, com certeza, e depois que ele passa esse primeiro momento, ele vai começar a ter esse momento importante, que é a observação do agrupamento humano. As pessoas se juntavam. Por quê? Porque existia aquela vinda do Nordeste, do interior, para a cidade grande. E aí vai resultar uma preocupação muito grande nele com esse imigrante que vai chegar na cidade grande. E daí resultam duas obras incríveis, que é Casa de Pensão, que você deveria ler, você é aluno do ensino médio, e o célebre Cortiço, que esse não pode faltar mesmo na sua literatura. Combinado? Aloysio de Azevedo também vai escrever aí até 1895, sem interromper a sua produção, vai trazendo toda a colaboração dos seus irmãos, dos seus conhecidos. Quando é em 1895, ele vira diplomata. Aí ele dá uma seguradinha nos seus escritos, né? E ele vai trabalhar pelo mundo afora, representando o Brasil.
Quando, então, ele passa a viver com a sua esposa, Dona Pastora, tem 2 filhos, o Pastor e a Zulema, né, que são adotados, e ele vai ser removido para Assunção, em Buenos Aires, que é o seu último posto. Como eu disse no início, foi ali que ele faleceu e foi sepultado. Só que Coelho Neto, depois de uns 6 anos, Coelho Neto traz essa urna funerária de Aloysio de Azevedo para a sua cidade natal, para São Luís. Então, hoje, ele está sepultado no Maranhão, que é a casinha dele mesmo, onde ele deveria estar, e não mais na Argentina. Eu trouxe aqui uma lista das obras mais importantes, né? Nós podemos citar Uma Lágrima de Mulher, que é uma das iniciais, O Mulato, que dá o pontapé inicial ao naturalismo, e O Cortiço, que não pode faltar, que você tem que ler essas obras para aprender um pouco mais de literatura, ver um pouco mais das características que a gente trabalhou aqui. Combinado? Ah, Dani, são só esses autores? Não, de jeito nenhum, nós temos outros. Esse foi o ponto principal, vamos dizer assim. Mas nós temos outro e nós vamos conversar sobre eles. O primeiro deles é Adolfo Caminha, que a sua primeira obra são Voos Incertos, né? Uma produção assim muito violenta, muito marcada por toda essa maldade do ser humano. E 2 obras que eu trago que também deveriam entrar para a sua literatura, que é a Normalista, um pouco mais regionalista, mais própria ali de uma região, e o Bom Crioulo, que traz a temática homossexual. Para aquela época era algo que ninguém nem comentava muito, né? Outro autor importante, nós vamos ter Inglês de Souza, que ele chama em Herculano Marcos Inglês de Souza. E ele também é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ou seja, isso é uma informação importante que é bom você guardar por aí. Uma obra que eu deixo como sugestão de literatura para você do Inglês de Souza é O Missionário, tá certo? Uma obra assim, que tem uma análise muito interessante de como o indivíduo age no meio em que ele vive e como esse meio modifica o indivíduo também. As nossas referências bibliográficas também estão aqui à sua disposição para você pesquisar mais, para você se aprofundar no tema. E eu quero dizer que foi um prazer. Muito obrigada pela sua companhia. Nós estamos aí próximo ao mês de julho, então a gente vai descansar um pouquinho, mas estamos aqui juntinho com vocês, tá certo? Muito obrigada, galera. Fica ligado e após o intervalo teremos aula com a professora Ana Cristina, de língua inglesa, para os estudantes da 2ª série do ensino médio. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.